Isabel Meg está aqui com a gente, nossa analista de política, para a gente poder avançar num negócio. Sobre essas reuniões, aliás, eu falei agora há pouco sobre Márcio Elias, é porque o inconsciente da imprensa, né, Isabel Meg? Eu disse assim, Márcio Elias vai falar publicamente, isso aí é o que a imprensa está querendo, na verdade, né? Porque é uma reunião, tá, gente? Deixa eu ajeitar o negócio aqui. É uma reunião hiper importante, nós estaremos lá, e aí o ministro, se estiver assistindo a CNN Brasil, já sabe que nós estamos na expectativa para uma fala pública. Se vier, estaremos aqui acompanhando tudo isso. Isabel Mega, a postura do governo nessas reuniões tem sido de que maneira? Porque tem um lance, porque o Brasil soberano, ontem mesmo a gente compartilhou aqui a fala de um dos responsáveis por um dos setores afetados, dizendo assim, o Brasil soberano, formato 1, que foi do ano passado, foi muito bom, nos ajudou, é ótimo, mas a lei da reciprocidade pode ser um problema. Como é que estão os bastidores, hein, dessas reuniões? Oi, Elisa. Bom dia para Bom você. dia. Boa quarta-feira para todo mundo. Elisa, a posição do governo é muito mais de ouvinte. Então, o governo está ouvindo as demandas desses setores. Hoje é mais um dia de muitas reuniões do ministro Márcio Elias Rosa para que eles terminem esse diagnóstico e adotem soluções personalizadas. Essa é a impressão que os setores trazem para a gente, de que não tem como você adotar algum tipo de medida para todo mundo. Você vai ter que olhar com uma lupa para aquilo que cada setor está defendendo nesses encontros com o governo. Eles saíram dessa primeira levada de reuniões ainda sem novas agendas marcadas, mas estão com essa expectativa até porque não houve deliberação de medidas, justamente porque o governo mais ouviu do que falou. E aí, internamente, o governo está preparando esse diagnóstico de acordo com o que vai chegando de demandas dos empresários. Então, a tendência é que isso possa ser finalizado nas próximas semanas, na medida em que o governo já tenha uma precisão maior a respeito daquilo que vai sendo pedido por cada um desses setores. Os setores estão dizendo o seguinte, é claro que aqui estamos para falar de tarifaço, mas tem outras questões que podem também ser melhoradas para além do tarifaço. E a visão preponderante até aqui corrobora bastante a visão do próprio governo de que há um caráter intervencionista, um caráter eleitoral do governo Donald Trump quando ele aplica a taxação contra o Brasil. Mas nem por isso os empresários estão defendendo que haja a adoção de retaliação. E isso foi um saldo importante de ontem, porque o que a gente ouviu de mensagens claras, tanto do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que está muito por dentro de todas essas discussões, participando ativamente, quanto do próprio Márcio Elias Rosa, que o sucedeu no MDIC, é uma mensagem de que o governo não vai partir para o tom da retaliação. Medidas podem ser adotadas no âmbito da lei da reciprocidade, mas sem essa coisa do dente por dente, que é o olho por olho, que é o que o Geraldo Alckmin estava falando. A gente ouviu agora há pouco esse trechinho com a nossa reportagem. Outro ponto que é interessante também, o governo tem uma preocupação em relação à manutenção dos empregos. O que eu ouvi dos setores que eu fui consultando, que estiveram na mesa de negociação, é que eles entendem que não é hora do governo ficar criando condicionantes, que também tem que olhar para a situação específica dos setores, que muitas vezes há uma visão de que parece que os empresários estão querendo demitir as pessoas e não é disso que se trata. Muitas vezes, quando você traz os compilados de demissão, as demissões são a pedido, então você tem que separar um pouco o joio do trigo, mas deixando claro de que não é o momento de criar condicionantes. E aí, Elisa, a gente entra num ponto também de entender qual é a especificidade de cada setor. E aí eu vou trazer um bastidor interessante em relação à indústria têxtil, por exemplo. A gente teve em vigor no ano passado e até maio desse ano a taxa das blusinhas. Era uma medida de aceno ao varejo brasileiro, o governo sabia muito bem disso e aí o governo acabou voltando atrás em maio deste ano diante de uma pressão muito forte e da pressão popular em relação à taxa das blusinhas, porque ficou mais caro para aqueles consumidores de sites chineses fazerem essas compras e o governo viu ali uma medida de apoio popular editar uma medida provisória para revogar essa taxa.
isso teve um efeito muito nocivo para a indústria têxtil, por exemplo. Eu estava conversando com o Fernando Pimentel, que é diretor superintendente da ABIT, justamente a associação que se reuniu ontem e que vai tratar dos interesses da indústria têxtil. Ele estava me falando o seguinte: olha, é claro que o nosso objetivo aqui é o tarifaço, mas tem outras medidas que poderiam ser adotadas. Então, houve um aumento muito grande da chegada desses produtos importados ao Brasil depois da retirada da taxa das blusinhas. Isso atingiu muito o varejo brasileiro. Então, eles precisam, de alguma maneira, trabalhar em compensações. O ideal, claro, seria ter a taxação de volta, mas tão perto da eleição, a gente sabe que o governo não vai mexer nisso, é um espinheiro danado. Por outro lado, eles esperam que de alguma maneira eles possam ser recompensados, porque uma alternativa, eu estava ouvindo a Dani, a Fernanda falando da diversificação de mercados mundo afora, mas uma alternativa para alguns setores é olhar para o próprio mercado interno. Esse é o caso da indústria têxtil também. Mas como é que olha para o mercado interno e se vê de uma maneira competitiva quando o governo vai lá e retira a taxa das blusinhas e torna a competição um pouco injusta, essa palavra utilizada pelos empresários, na medida em que as pessoas voltam a comprar mais esses produtos de sites chineses e não olham tanto para o mercado interno. Então, isso é parte da argumentação. Eles falam que eles precisam de linha de giro, que não é hora de você criar condicionantes, estão ali na questão do Reintegra, que é esse pacote aqui, para explicar rapidamente, que permite uma espécie de cashback desses tributos para que se incidem sobre a cadeia produtiva para o empresário. Então, defendem que haja um aumento da alíquota. A alíquota que hoje está em vigor é uma alíquota muito inferior à que poderia ser aplicada pelo governo. Então, tem muita coisa ali, de acordo com a especificidade de cada setor que está envolvido. O setor da indústria automobilística, por exemplo, foi representado pela Anfávia, tem uma visão de que sim, isso afeta, claro, o setor como um todo, mas está afetando principalmente o setor de peças. E aí, se a peça fica mais cara, o carro pode ficar mais caro. Então, você pode ter um efeito em cadeia e que gera uma necessidade também do governo ter uma aplicação de olhar personalizado em relação a cada um desses setores. Mas, no geral, a visão é de que as conversas são positivas, de que há um alinhamento para que as negociações possam acontecer, mas eles esperam o anúncio efetivo dessas deliberações todas que vão ser feitas pelo governo. Você sabe, Bel, que eu estou te ouvindo e vendo aqui ao mesmo tempo, tem muita matéria no nosso site, né? Muito avanço, muita apuração. E uma delas, que daqui a pouco eu mostro para o pessoal que nos assiste, setores avisam o governo que vão fazer oposição nesse assunto da reciprocidade. Então, tipo assim, além de contarem de bastidor e também nessas reuniões que se opõem, eles vão fazer uma oposição de fato ao avanço dessa reciprocidade. Enfim, vamos acompanhar tudo isso. Além dos 25%, obrigada, hein, Isabel Mega? Já nós voltamos aqui com a Isabel Mega. Ô, gente, além dos 25% que já cai, né, uma tonelada em cima do Brasil aqui de efeito, ainda tem aquela outra porcentagem que a Fernanda Precinotti até acabou de citar, lembrar pra gente. Vocês se lembram que tem uma possibilidade de haver mais uma tarifa que vai de 10% a 12,5% em cima daquilo que eles chamam de trabalho forçado. De maneira geral, seria uma taxação em cima de 85 países e o Brasil está dentro disso tudo. A apuração especificamente de hoje é do Lorival Santana. Vejam aí, ó, Estados Unidos devem anunciar aquela tarifa de 12,5% sobre o Brasil pelo chamado trabalho forçado. A justificativa é a suposta participação de trabalho forçado na produção de todos esses países. Uma fonte, estou te contando aqui o que Lorival Santana, nosso analista maravilhoso de assuntos internacionais, foi avançando e nos conta, tá? Uma fonte em Washington, capital dos Estados Unidos, informa que os produtos brasileiros deverão usufruir de uma lista de exceção, muito parecida com essa que foi criada para a tarifa de 25%. Só que não está claro se será idêntica à que foi feita no ano passado ou eventualmente mais extensa, como a da semana passada. Outra fonte
de acordo com Lorival Santana, e esta fonte também em Washington, aponta que o Brasil deve ficar com a alíquota mais alta, de 12,5%, por não ter, de acordo com o governo dos Estados Unidos, regras que proíbem a importação de produtos envolvendo trabalho forçado. Quando a gente fala de importação, a gente está falando quem é que mais fornece esse tipo de muitos produtos que o Brasil compra, outros países têm, e que é um grande opositor dos Estados Unidos, minha gente? A China, né? A China. Então é uma maneira ali comercial de também afetar, atingir esse grande opositor comercial em todo o planeta, que tenta ali liderar também essa caminhada frente aos Estados Unidos, são os chineses. E aí os Estados Unidos tomando essas medidas, chamando de trabalho forçado por causa das importações destes produtos dentro de inúmeros países, a exemplo do nosso Brasilzão.